Olá, amigos. Com o patrocínio da Santo Antônio Energia, estamos aqui de volta para mais um Papo News. Programa que se propõe trazer e formar aqui com você um caleidoscópio. Nós estamos juntando pecinhas de uma espécie de quebra-cabeças do estado de Rondônia e que está sendo contado aqui no nosso programa por pessoas que trazem personalidades, que falam de fatos, enfim. E juntando essa coisa toda, a gente vai compondo esse cenário que é o estado de Rondônia. Claro que a gente está falando aqui hoje muito do passado, mas o que nos toca é o presente e pensar o futuro. Olhar a história apenas por olhar é coisa para historiadores. Olhar a história pensando no futuro é coisa para quem faz jornalismo, para nós que fazemos essa arte da comunicação. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bem, para a gente juntar mais uma pecinha nesse quebra-cabeças, eu trago hoje aqui duas histórias contadas por uma só pessoa. Padre Vitor Hugo, autor do livro Os Desbravadores, 3 volumes, que tem toda uma história aqui no estado de Rondônia, padre, e contado por sua esposa, Maria Auxiliadora, que está aqui comigo. Prazer muito grande. Eu queria inicialmente saber de você como é que você recebeu esse convite e como é que você se dispôs a vir aqui para o programa para contar a sua história. Olha, com muita alegria e com muita honra, porque eu já havia conversado com você naquele programa Tempo Real, né? E eu estava na expectativa, né, de receber o convite. Quando veio o convite ontem, eu digo, pode anotar, pode agendar. Fiquei muito feliz. Eu também, eu fiquei muito feliz de você ter aceito. Auxiliadora, você não é daqui de Rondônia ou nasceu aqui perto? Como é que é? Nasci perto, eu nasci em Humaitá. Em Humaitá? Humaitá. Estado do Amazonas? Estado do Amazonas, exato. Aliás, estado do Amazonas, a gente pensa que o Humaitá pertence a Rondônia hoje, né? Então, devido à proximidade, né? Tem toda uma história também, né? Envolvendo Humaitá, com Vitor Hugo, Amazonas, tudo. Você nasceu lá, filha de... Eudório Antônio da Silva e Benedita Lobato da Silva. Já são falecidos. Já são falecidos e eram agricultores... Seringueiro, meu pai era seringueiro. Qual era o nome do seringal que você nasceu? Eu acho interessante essas coisas. Eu nasci no seringal Moanense. Moanense. Que é tradicional, é de uma família muito tradicional de Humaitá, a família Rissa, né? É pai da Abigail Rissa, que mora aí. Que mora aqui perto. Mora aqui perto. Tem muitas filhas. Dona Biga. Uma delas é a Cida Mourão, que ela é da, como é que chama? Ela é comerciante, e ela faz parte da cúpula dos comerciários aqui, dos comerciantes. Da Associação Comercial, o FEComércio, sim, tá certo, da FEComércio, é verdade. Isso. Tá colocado aqui no local. Felizmente, Humaitá é uma cidade pequena, muito pequena. Hoje ela deve ter entre 50 e 70 mil habitantes já. Mas na época que eu nasci era 2 ruas. Era uma corrotela, né? Era uma rua da frente e a rua de trás. Não tinha... Você fez seus estudos iniciais lá? Eu nasci e estudei no Colégio Patronato Maria Auxiliadora, salesiano, né? E fiz até a 4ª série. Tem tudo a ver com o Colégio Auxiliadora daqui? Tudo a ver aqui com o colégio, a continuidade daqui. Na realidade, eu estudei nos 3 colégios salesianos da região. Eu nasci em Humaitá e estudei até a 4ª série. Com 12 anos eu saí, fui para Manaus. Não com a família, só eu. Fui interna no colégio. 12 anos, como interna? 12 anos, interna no colégio. Lá eu fiz 5ª, 6ª e 7ª. Aí vim para Porto Velho, já depois disso, já com 14, 15 anos, aí eu fiz a 8ª. A admissão ao ginásio? Não, já tinha feito lá. E aqui fiz 7ª e 8ª. No Colégio Maria Auxiliadora também. Aí pronto, aí... Bom, você deve ser da época da minha amiga Mirtes, que é casada com Miguel Arcanjo. A Mirtes era freira. Foi na época. Ela foi freira e eu era, como é que chama? Noviça? Não, eu nunca fui. Não, você não foi para esse lado? Não, eu era interna, só interna no colégio. Uma das meninas internas. E não era interna paga, porque a minha família era muito pobre. Certo. Eu era da escola doméstica. Que eu, antigamente, dessa época, eu tinha 12, 13 anos, no colégio havia
35, 30, 40 vagas para garotas de 12 a 18 anos que precisavam de carinho, de apoio, de estudo, meninas pobres, né? Que a gente trabalhava. Que não pagava com o trabalho? Nós pagávamos com o trabalho. Pô, que legal. Fazia tudo. E como é que era essa convivência com as meninas que pagavam? Não tinha diferença. Nada? Nada, não. Quer dizer, aquela história de bullying que a gente fala tanto hoje, naquela época não existia. Não. E poderia haver, né, não, essa porque história? a única coisa que a gente era diferente porque a gente era interna da escola doméstica. E elas eram internas de filhas de família que tinham dinheiro. Mas todo mundo dormia lá e ficava lá? No mesmo dormitório, no mesmo refeitório, na mesma igreja, tudo. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Brincávamos juntos. Que né? legal. É. O ensino daquela época, você continuou sendo professora até hoje e era bom? Muito bom. Eu fiz o ginásio, que nós chamávamos naquela época, ginásio, mas a gente estudava já naquela época do ginásio, estudava uma matemática profunda, uma matemática que hoje só, não sei nem se estuda mais no ginásio, né, no segundo grau, nem sei, porque eu estudei naquela época, eu fui para o colégio em 1951. Isso. Era bem garotinha, né? Bom, me diz uma coisa, você se formou então professora, que já saiu com... Eu me formei professora já na escola Carmela Dutra. Ah, você é das primeiras lá do Carmela, então? Carmela Dutra. Do Carmela Dutra. Então, do tempo da Nazaré... Da Úrsula já era minha professora. Úrsula já era sua professora? Já era professora. Úrsula, a Latalina já era minha professora. E essas aí já são mais antigas. Dali você saiu e foi trabalhar? Daí eu fiz o... eu saí do Colégio Auxiliadora de férias em janeiro para voltar em fevereiro e não voltei mais porque comecei a namorar. Um sujeito muito bonito, bacana, que se chamava Manga Rosa. Daqui? Daqui de Porto Velho. Também uma personalidade folclórica, porque ele era músico. Ele era músico, né? E tocava trombone, era boêmio, então eu me... Você já ouviu o canto da sereia? Aliás, não é bem da sereia, né? Mas o toque do... mas eu me encantei, sabe com o quê? Eu ouvi a gente no colégio, a gente está interna no colégio, e a gente fica assanhada quando vê falar em gente bonita de fora, principalmente os alunos do Colégio Dom Bosco, que era proibido a gente falar com eles. Eles estavam aqui em cima e nós estávamos lá em cima também. Eles estavam lá na catedral, né? Frente à catedral. Não podia nem pensar, não. Namoro nem pensar. Mas então a gente ouviu falar que o Manga Rosa botava um papagaio lá ali pela Campos Sales com Afonso Pena. Ele botava um papagaio ali que o rabo do papagaio ia lá no Colégio Auxiliadora mexer com as meninas. E não era verdade, é verdade. Bom, o papagaio não, mas que ele mexia com as meninas, mexia. Não, uma vez ele botou um papagaio e nós estávamos na sala de aula, o rabo do papagaio entrou na sala, na janela. Para que a gente entenda, quando ela fala de papagaio, está falando de pipa. Pipa. Tá? Pipa, papagaio. Isso. Então eu fiquei apaixonada, porque disseram, olha, esse aqui é o papagaio do Manga Rosa. E eu fiquei ansiosa para saber quem era. Mas foi só aquela brincadeira. Só depois que eu conheci ele. E você foi namorar com ele? Aí eu me lembrei do papagaio de era você que botava aquele papagaio. Você trouxe uma série de fotos, uma série de... Do Vitor Hugo, dele não. Só do Vitor Hugo. O Manga Rosa... É outra história. Manga Rosa é uma história que a gente vai contar aqui uma hora dessa. Pode ficar por perto que a gente vai trazer essa história aqui para você conhecer. Pois é, o Manga Rosa, ele foi um dos primeiros músicos de Porto Velho, com o João Miguel, que ainda é vivo, né? E o Jorge Andrade, que já foi. Isso, que dá nome à escola daqui. Exatamente, eles eram parceiros. Bom, você ficou de voltar para a escola, não voltou, foi namorar com Manga Rosa, e aí? Aí me apaixonou, e a paixão, junto da paixão veio a necessidade do casamento, porque eu já estava com 15 anos, 16 anos, eu estava muito sofrida já. A gente trabalha muito, né? Trabalha, estuda, e também tem as injustiças pequenas. Que não é o caso de contar aqui, né? E aí, isso tudo vai juntando e é isso. Eu quero dar um jeito na minha vida. A minha família é muito pobre, meu pai é seringueiro, morava muito, só vinha, ele saía de casa em março, voltava em novembro, e a gente ficava com a mamãe que trabalhava nas casas de família.
Sofria muito, sabe? Bom, com o Manga Rosa você casou? Casei. Casou. Quantos anos casada com ele? Pouquinho, 6 anos. 6 anos? 6 anos, 4 filhos, 6 anos. Opa, se vai mais um bocadinho, pelo amor de Deus, você povoava essa Porto Velho todinha aqui. Pois é, aí acabou o casamento. 6 filhos, estão todos vivos até todos hoje, vivos, graças a Deus. Graças a Deus, todos vivos, são todos bonitos. É verdade. Tenho uma família, tenho 6 filhos, são 4 do Manga Rosa e 2 do Vitor Hugo. Então eu tenho 15 netos já nascidos, crescidos e já sou bisavó de 8 netos e netas. Não, você tem uma história que é uma história realmente negócio muito bonito, sabe? Vem cá. Vitor Hugo era padre e professor. Isso. Você conheceu o professor Vitor Hugo ou conheceu depois o padre? Eu conheci o padre Vitor Hugo. Eu tinha 12 anos, eu morava em Maitá, quando ele chegou lá no Maitá. Chegou lá para ser o capelão no Colégio Auxiliadora. E a gente recebeu ele com cantos, com tudo, com Dom João Costa, foi uma festa. Bispo naquela época era o Dom João Costa. Dom João Batista Costa. E na época eu tinha o quê? 12 anos. E eu conheci Vitor Hugo lá. Mas logo em seguida, um ano depois, eu fui embora para Manaus, pronto. Aí acabou a minha amizade. O conhecimento de Vitor Hugo ele ficou lá 4 anos, padre, as meninas gostavam muito dele, eram apaixonadas por ele, todo mundo era apaixonado por ele inspirava muito, desde quando ele foi padre novo, que as meninas eram... Ah, ele era novinho, muito... então na hora que passava as meninas... 27 anos, mas ele era muito sério. Posso te dizer com toda a categoria, a gente não conseguia brincar com ele, que ele ficava brabo. Brabo, não era brabo não, era brabo, né? Rechaçava. Nada de, não vem pra perto não, porque eu não quero. Não quero. O Vitor Hugo era italiano, né? Italiano. Veio pra cá. De Turim. Turim, Ó, a gente tá com algumas imagens aí que a gente vai passando aos poucos do Vitor Hugo. E essa daqui é a última imagem, é uma imagem que eu me lembro. Eu tenho aqui, esse aqui é Foi do aniversário de 10 anos. De 10 anos de falecimento. Nós fizemos uma exposição fotográfica. Aqui está uma outra imagem, que é ele numa canoa, né? Quando ele fazia desobriga e vindo de Humaitá, todo o beiradão de Humaitá até Miraí. Fazia o quê? Desobriga. O que é isso? É uma missão da igreja. Ele vai celebrar a missa, a catequese. Espécie de missão, como a gente chama lá no Nordeste. Ribeirinhos, isso. Puros ribeirinhos. A desobriga. Ele fazia casamento, batizado, etc, né? Bom, e aqui, esse Vitor Hugo daqui, eu tive o prazer de conhecer muito rapidamente, mas é um rosto que eu me lembro bem, um forte sotaque italiano. Isso. Você me disse que ele tinha um sotaquezinho, mas não era um forte sotaque italiano. Na realidade era. Bom, você estava casada, como é que andava o casamento e como é que acabou? Meu casamento acabou. Com o Manga Rosa. Manga Rosa foi para um lado, você foi para o outro, 4 filhos, você ficou cuidando aqui. Cuidando, sem trabalho, nessa época eu não trabalhava. Que eu tinha feito só a 8ª, né? Não tinha como trabalhar. Aí caiu dentro do Carmela? Aí também as mulheres nessa época para trabalhavam um pouco. Era muito difícil. Não era fácil. Eu fui estudar na Carmela Dutra e lá eu precisava de trabalhar, porque tinha uma família para criar, apesar de ter a pensão, né, tudo, não tinha problema não teve, eu nunca tive problema. Manga Rosa, ele cumpria as suas... Eu cumpri ou fizeram cumprir, né? Né, porque o Banco da Amazônia, ele era bancário. Ele era bancário. Bancário. Então, o Calixto, você conheceu o Calixto? Conheci. O Calixto era meu compadre, padrinho do meu primeiro filho. E eu fui me queixar para ele, tô separada, eu resolvi abandonar, eu abandonei. Os motivos aí depois a gente conta. Então eu preciso de uma ajuda por parte dele, ele é bancário. Disse, não tem problema não, que o banco tem Dr. Fuad, né? Que era o... Fuad Zacarias. Zacarias. Isso. Aí se juntaram lá, conversaram e no final cada 27 de cada mês... Caía lá na sua conta. Uma pensão alimentícia, perfeito, né? Para os 4 filhos, né? E os meninos, você não teve problema para criar seus meninos, né? Tem porque qualquer família que separa tem problema. Tem isso é verdade. Mas ele tinha esse dinheirinho dele e eu fui trabalhar.
E ele continuou sendo amigo dos filhos e tudo mais. Com certeza. Aí foi embora pro Acre também. Não deu certo o casamento, mas acabou. A paternidade continuou e bem, cumpriu, né? Até a maioridade dos meninos. Que legal, que legal. Não tem problema, não. E aí, quando é que você conhece Padre Vitor Hugo? Você conhece ele lá dentro do Colégio Carmela Dutra? Não. Não? Não. Aí as minhas dificuldades, né? As dificuldades da casa, com os filhos, para criar isso, aquilo, outro, trabalho. E a dificuldade financeira também, né? Porque só o pagamento dele não dava. O que eu ganhava era pouco. Sei. Então, eu sempre fui essa criatura assim, modéstia à parte, né? Eu gosto de estar nos grupos onde eu possa, tirar alguma coisa para mim, de valor, né? Por exemplo, eu sou ex-aluna salesiana. Desde quando eu saí do colégio, eu me inscrevi como ex-aluna. E se mantém, quer dizer, você mantém esse relacionamento com esse grupo por onde você passou. Perfeito. Porque é uma pessoa que valoriza essas coisas. Isso. Então, e as irmãs sempre me chamavam para o retiro espiritual, para as festas de ex-aluna. E eu fui cantar, né? Eu sempre tinha uma voz muito boa, fui cantar. Num retiro espiritual eu conheci o Padre Vitor Hugo já pela segunda vez, né? Porque eu já conhecia antes. Ele se lembrou de você, não? Lembrou. Lembrou. As meninas lembrou. Então, eu estava no casamento que tinha acabado. Já tinha acabado? Já tinha acabado. O casamento tinha acabado. E eu fui, será que o padre consegue me ajudar? Eu me separei. Eu quis, ele não queria, mas eu quis. As coisas não estavam dando bem para mim, não. Bebida e droga não dá certo. Não dá certo com casamento nenhum, né? Isso. Então eu me achei prejudicada, eu saio antes que a coisa piore. E você procurou o padre? Procurei o padre exatamente para uma conciliação com o meu casamento. Foi aí que a coisa aconteceu, mas a gente vai contar o início dessa história aqui no segundo bloco. Eu estou conversando hoje com Maria Auxiliadora, que traz uma história muito bonita aqui de uma outra figura, que por não poder contar a sua história, em função de já ter falecido, 13 anos já, né? 13 anos, vai fazer, dia 1º de dezembro. E aí ela vai contar também a história de Vitor Hugo. Vitor Hugo, já mostrei aqui para vocês a história, mas vou mostrar aqui o terceiro volume do livro Desbravadores. Essa aqui é uma referência em literatura quando se fala de história daqui de Porto Velho, história daqui do estado de Rondônia. Desbravadores é um livro que vale a pena você acessar, ler. São 3 volumes, não é isso, Auxiliadora? São 3 volumes. Esse é o a capa é a mesma. Sempre a mesma. Mas os volumes são diferentes. O primeiro foi publicado quando, Auxiliadora? Tem toda uma diferença. O primeiro e o segundo, ele escreveu quando ele era padre. Isso. Então tem o que é o primeiro e o segundo volume? Ele versa sobre toda a informação em redor da criação de Porto Velho, da onde ele veio, da onde foi criado, dos estados da Amazônia, Mato Grosso, etc. Mas o objetivo principal era saber onde e quando começava a prelazia de Porto Velho com relação à igreja. E o terceiro? O terceiro são histórias vamos dizer, sobre hanseníase. Perfeito. Sobre educação. Sobre eventos, né? Sobre eventos. Coisas são estranhas. Não tem, um capítulo não tem a ver com o outro. Perfeito. Bom, segundo bloco a gente volta aqui para conhecer a história de Auxiliadora quando conhece o Padre Vitor Hugo e que da necessidade de reatar o casamento, de organizar a sua vida, ela acaba se apaixonando pelo padre e aí a vida continuou. Para os dois e no mesmo caminho. Já eu estou de volta. No primeiro bloco, a Maria Auxiliadora contou pra gente a sua história de criança, de adolescente, casada com Manga Rosa, olha que figura. E aí, de repente, o casamento não dá certo. O Manga Rosa tinha um estilo de vida, ela tinha outro, e criar 4 filhos com o estilo de vida que ele tinha era praticamente impossível. O que é que ela faz? Se separa dele e vai procurar um auxílio espiritual. E de repente encontra um auxílio espiritual
E o auxílio físico é essa história que você me conta agora. É verdade. Foi mais ou menos assim? Foi mais ou menos assim, exato, né? Então, a gente, com essa ajuda espiritual... Interessante, você era uma pessoa sozinha e ele também, né? Sozinha, porque você estava ali naquele momento sozinho, fragilizada. Não. E ele era um homem muito sozinho também, né? Italiano já há tantos anos. Muito dele, mas nada verdade. Nada. Nada verdade, sabe? Depois eu te conto um episódio que aconteceu já agora com o tempo do Teixeira, que ele passou, foi mal. Porque uma pessoa disse assim, tá gravando. Pode. Uma pessoa disse assim para ele, e uma pessoa de alta qualidade. Ela é simplesmente desembargadora em Brasília. Certo. E é minha conterrânea de Maitá. A esposa do Hélio Fonseca. Isso. Leni Cícero. Num jantar daqueles lindo, maravilhoso, e disse assim para ele, hein, Vitor Hugo, aí no Alto Madeira deve estar cheio de Vitor Huguinho. Mas ele ficou muito triste. Nós saímos do jantar. Ele disse, Lia, vamos embora. Ele não me chamava de auxiliadora. Chamava de Lia. Lia, é um auxilia, né? Aí ele passou um tempão matutando. Não é possível. Mas ele era sério. Bom, você encontra com ele e quando é que essa paixão aflora? Foi alguma... Então, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Com 6 meses a gente estava quase apaixonado. E começamos. Você estava com quantos anos nessa época? Eu tinha 22 anos. 22. E ele já é um senhor maduro. 42. 42. Difícil, muito difícil. Uma época realmente. É a idade do lobo e a idade da menina que está ali florescendo. E aí a gente se apaixonou, né? Aí como eu não tinha condição de estar saindo, passear com o filho, para isso, também não tinha muita coisa, né? Tinha um cineminha, né? Umas pipoquinhas para as crianças, sempre teve, né? E ele dizia assim, não abandone a igreja. Não abandone a igreja, porque é primordial você ter uma referência religiosa. Vá na igreja, leve essas crianças, vá para a missa. A missa de 18 horas eu celebro. Aí eu comecei a andar para a igreja, levando as 4 crianças, né? Perfeito. Depois da igreja, ele disse, as crianças iam tudo em cima dele lá no alto. Depois da missa, ele entrava, a gente ia conversar com ele lá. Vamos na Rádio Caiari. Ele já era da Rádio Caiari. Ele já tinha fundado a Rádio Caiari, e começou... A Rádio Caiari foi fundada com ele? Por ele. Por ele. É outra história, né? Perfeito. Então, aí, o que aconteceu? Ele matava a fome dos meus filhos, que queriam um biscoitinho, uma bala, um refrigerante. Então eles encontraram ali no escritório dele tudo isso. Ele já fazia, eu acho que de propósito, né? Quando ele chegava lá, tinha refrigerante, tinha isso, tinha aquilo, para brincar, carrinho. E eles começaram a se acostumar com esse carinho, com essa proteção que ele sentiu. E a auxiliadora? E a auxiliadora também. Também. Você viveu maritalmente com ele ou chegou a casar? Nós vivemos maritalmente 20 anos sem casar. E depois nós casamos já aqui em Porto Velho, em 91. 91. Tá. Durante esses anos ele continuou sendo padre? Continuou sendo padre. Durante... Aí tem... A questão é essa. Aí veio a questão forte, a paixão. A paixão sem medida. E a gente se encontrou como homem e mulher. As coisas fluíram, eu engravidei. E ele continuava padre quando você engravidou? Continuou padre. E as pessoas sabiam disso? Não. A sociedade? Não. Eu mantive um segredo muito tempo. Eu só descobri porque a criança nasceu. Né? E a criança nasceu muito parecida com ele. Isso. Muito. Então não tinha como esconder. Nós estamos falando disso aí, que ano é isso? 1965. 65. Ainda era um tabu muito grande. E numa cidade pequena como Porto Velho, enorme. Como é que foi vencer isso aí assim? Como é que foi? O meu comprometimento com ele. Como eu sabia que ele era um padre,
e tinha uma vida muito ativa, muito procurado. Ele era presidente da Central Telefônica, era o dono da Rádio Caiari, era o presidente da Rádio Caiari, era um homem ativo, que ele não parava. Então, e muito social. A amizade com o Coronel Weber, a amizade com o Coronel Godoy, a cúpula de Porto Velho. Então eu me sentia um pouquinho, né? Protegida? Não, achava que atrapalhava. Que interessante. Eu achava que eu atrapalhava a vida dele, então eu fiz um compromisso com ele. Você vai casar, não vai casar? Não, ninguém nunca pensou. Nunca pensou. Eu simplesmente me afastei, né, dele. A gente se encontrava esporadicamente, né, com pessoa, com homem e mulher, mas ele gostava muito dos meus filhos. Ele ia na minha casa, botava os filhos no colo, e mais nada de ajuda, assim, comer, beber, nada, era só a parte emocional. Ele tomou conta dessa parte emocional. Todo domingo eu ia para mim. Inclusive do filho? Do filho, nasceu o filho, e aí incluiu já junto com eles. Então, e a gente tinha aquele receio, né, do pessoal sabia, não sabia. Suas amigas, como é que ficaram nessa história? Porque cidade pequena, você foi execrada, né? E banida. 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 Eu cansei de ver colegas minhas que hoje me abraçam e me beijam, dobrando esquina para não falar Sai comigo. de perto, sai de perto que lá vem ela. As irmãs salesianas, então, dobravam o caminho. Bom, você teve um segundo filho com ele. Isso, a diferença é de quanto tempo? 10 anos. 10 anos? 10 anos, é. Quer dizer, na verdade, tem uma hora que essa vida dupla, ela vai se arrumando e você tem ali um momento em que volta a ficar com ele. Foram 7 anos, né? Pois que você ficou ali assim. 7 anos, exatamente. Como diz você, por debaixo da batina, né? Da batina. Era uma das brincadeiras que ele falava. Embaixo da batina sempre cabe uma mulher. Ele era muito anedótico, como dizer. Gostava muito de piada e tudo que ele fazia, ele contava. É bem humorado. Bem humorado. Então, inclusive nesse texto aqui, eu fiz para ele, para a memória dele, e ele conta uma anedota. Aí dentro ele conta. Pois bem, então nessa época, eu me reservei, não falava para ninguém que eu tinha o caso, mas era patético. Era visível. Era visível, eu nunca disse para ninguém. E por que eu não queria? Porque ele seria o nosso bispo. O bispo coadjutor de Porto Velho. Só quem sabe dessa história é o Dom João, que já morreu, ele que já morreu e eu que estou contando agora. Então, logo em seguida que eu engravidei, Dom João chamou ele. Disse assim: Vitor Hugo, você é meu confessor. Eles eram confessores, um do outro. Você é meu braço direito, você é minha perna direita. Então, eu estou velho, começando a ficar cansado, e eu preciso indicar o seu nome para o seu Vaticano. Ele disse: não, eu não posso. Que coisa. Não posso. Aí eu fiquei com pena, né? Aí eu falei: vai, eu me comprometo de sumir da tua vida, por criar meu filho como eu quiser, como eu puder, mas você vai cumprir a sua missão de padre. Ele disse: não, eu vou pensar. Aí ele se retirou de Porto Velho. Pô, nesse período, ele era presidente da Central Telefônica e presidente da Rádio Caiari. Foi aí que pegaram ele pelo pé. Porque Vitor Hugo, como radialista, como dono de uma rádio, como locutor, como um homem de comunicação, ele é com você. A menor piada que ele dizia referente aos governos, ele dizia assim: se Porto Velho, se buraco fosse vida, Porto Velho era cheio. Aí o que gritava por trás? Um papagaio que gritava assim: quá, 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 quá. E ele falava isso lá na rádio direto. Falava na rádio, aí daqui meia hora depois, Polícia Federal lá. Meu Deus. Tem toda uma... Então, quando ele recebeu essa incumbência de Dom Costa, ele renunciou tudo e ficou. E ele saiu de Porto Velho? E saiu de Porto Velho. Foi morar onde? Ele foi para Itália, esfriar a cabeça e tal, depois ele voltou. Quando ele voltou de lá, ele já voltou com uma decisão. E nesse período vasculharam a vida dele. Vitor Hugo, ele era homem bom,
eu classifico ele em 3 situações. Padre austero, muito consciente da sua vida sacerdotal, entendeu? Generoso, um homem público, muito capaz, uma cabeça muito fértil. Como um homem público, os cargos que ele assumiu como homem público, ele assumiu de verdade. E dando... E como pai, como marido, como família, é um pai extremamente extremoso, um pai exemplar, um pai maravilhoso. Sabe? Quando ele volta da Itália, ele decide largar a batina, então? Na realidade, ele não decidiu largar a batina. O fizeram largar. Por quê? Misturou toda essa questão econômica, de dinheiro, com rádio, com a vida emocional dele, virou um angu de caroço, como se dizia aqui antigamente. Então ele muito ingênuo, muito inteligente, culto, mas de uma preparado para aquilo ali. Exatamente. Para conviver com aquilo. Aí quando ele fez a Rádio Caiari, você sabe que ele fez a Rádio Caiari, não sei se você conhece essa história. A Rádio Caiari foi feita como é que chama? Por necessidade de ter uma rádio que tinha uma anterior, tinha a Rádio Difusora do Guaporé. Eldorado? Não, a Difusora do Guaporé. A Difusora do Guaporé. E a aparelhagem da Difusora do Guaporé ficou guardada com ele, não sei por quê. Porque tinha... A difusora acabou. A difusora acabou. E ele manteve os equipamentos. O Fernando Barbosa, o Arthur Marques e uma porção deles aí, que era muito amigo dele, continuaram aí com esse aparelhamento. E ele montou uma rádio com os aparelhos velhos da antiga rádio Difusora do Guaporé e montou a Rádio Caiari debaixo da escada do Colégio Dom Bosco. Isso. Debaixo da escada do Colégio Dom Bosco. Essa parte da história eu conheço. Essa parte, pois é, daí para frente a Rádio Caiari cresceu, virou uma vaca leiteira, era muito bem obrigado, né? Porque ele tinha um gerente eficiente, que ele teve vários gerentes, mas o que fez a Rádio Caiari crescer, junto com ele, foi o Osmar Vilhena. Osmar Vilhena. Uma grande pessoa de administração. Que interessante, hoje não está num outro lado, né? É um evangélico não ligado à Igreja Católica. Não. Mas ele já era evangélico. Já era nessa... Quer dizer, para o Vitor Hugo essa parte não importava. Não importava. Importava a capacidade dele, né? A capacidade. Então, quando ele foi para a Itália, reviraram, aí começaram as discussões. O Vitor Hugo é italiano, não pode ser presidente da Rádio Caiari, não pode ser presidente da CETEL, criou aquela conversa, entendeu? A fofoca. A fofoca reinou num pedaço. Aí tinha razão? Tinha. Uma certa razão, mas não para acabar com uma pessoa, né? Por quê? Padre sempre pode tudo. Agora não, agora tem mais rigorosidade. Mas antigamente, 60, 70 anos atrás, os padres tinham uma... Era padre, juiz, delegado, né? Padre, juiz, delegado, prefeito. Privilégio. Então, Vitor Hugo, ele cometeu um erro de 60 anos. Ele chegou no Brasil com 18 anos. Lá em São Paulo, né? E foi estudar para ser padre em Lavrinhas. E quando ele mandou, um ano depois, mandaram, né, fazer a tradução do nome dele, o nome de origem lá na Europa usa primeiro o nome, o sobrenome. Isso. Com o nome, né? Então, Hugo, que é o sobrenome. Vitório Terêncio Luiz, que é de batismo e é de nascimento, de registro civil. E lá em São Paulo, traduziram Vitor Hugo. Só. E aí ele ficou com um documento falso durante... Ingenuamente, ele aceitou, não procurou corrigir nada e ficou a vida toda com Vitor Hugo. Quero saber quando é que nasceu o segundo filho. Pois é, então, mas tem que dizer para ti que diante dessa problemática, aí veio exatamente a saída dele. Certo. Com essa descoberta que ele era italiano, que não era naturalizado, que supostamente o nome dele era falso, né? Que foi traduzido Isso. e aceito
E ele ingenuamente ficou com a vida inteira com esse nome. Então ele foi comprovado que ele não era Vitor Hugo, ele era Hugo Vitório. E aí? Aí ele foi denunciado pelo bispo, não o bispo velho, o coadjutor. Era Dom Sarto. Dom Sarto. Foi, se juntou com o inspetor salesiano, que era de Brasília, e denunciaram ele à Polícia Federal em Brasília. Uhum. Ele foi denunciado como é que chama? Falsidade ideológica. Foi processado? Foi processado, o processo durou 12 anos. Quando ele chegou aqui em Porto Velho, o Coronel Godoy era o chefe do SNI, o Coronel Weber estava aí, acolheram ele e disseram: olha, Vitor Hugo, não tem saída. Só existe uma saída. Foge. Foge. E ele fugiu? E ele fugiu. Fugiu para o Chile, ficou no Chile um ano, depois um ano no Rio de Janeiro. E aí foi em 1972 já, né? 1972 já tinha passado. E aí ele começou a me chamar. Meu filho já estava com 7 anos, né? E me chamou. E não me chamou nem por telefone, nem por carta, nada. Mandou um disco do Roberto Carlos, onde tem as músicas. Como é que chama? Ah, meu Deus, já me esqueci. Não é o caso agora. Então, e me chamou, a Mavilena me chamou e disse: olha, o Vitor Hugo mandou esse disco aqui para você. Disco para você, e ele quer fazer família com você. Eu larguei tudo, joguei tudo pro alto. E foi pro Chile? Fui para o Rio de Janeiro, ele já estava no Rio de Janeiro. Já estava no Rio? Já. Ele já tinha sido anistiado nessa época? Não, estava escondido, estava refugiado. Que coisa, naquela época terrível da ditadura e ele passando por esses problemas todos. Eu vou pedir um minutinho, nós estamos em 1972. É isso, né? 72. Eu vou lhe pedir um minutinho, nós vamos para o segundo bloco, vamos fechar esse segundo bloco, e nesse terceiro bloco você vai me contar o retorno dele aqui para Porto Velho, como é que ele começa a escrever, ou já tinha escrito esses livros? Isso aqui ele escreveu em 54, 55, 56. Isso aqui já estava todo pronto? Publicou em 59. Isso. E esse aqui? E esse aqui já foi de 90, eu acho que em 90. Esse já é nessa passagem, no retorno dele, quando ele vem para cá. Exato. Gente, eu queria mostrar aqui, antes de fechar esse bloco, o seguinte: são materiais que eu vou pedir a Maria Auxiliadora, a Lia do Vitor Hugo, isso. Eu vou pedir. Porque a gente precisa reproduzir. Isso aqui é material histórico que eu gostaria de deixar, e como eu estou falando, nós estamos montando esse mosaico da história de Rondônia. Eu queria deixar aqui, pedir sua licença para fazer a reprodução e manter como anexo dessa nossa entrevista. Certo. Eu tenho aqui também documentário Vitor Hugo, que esse aqui foi preparado por você. Por nós. Isso, por nós, os dois, né? Os dois. Esse daqui. Esses são iguais. São iguais, né? Somente a capa que é diferenciada. É diferenciada. E aqui a gente tem uma série de pequenos outros livros ou de exposição que foi feita por você também, não é isso? Esse ele escreveu. Esses daqui ele escreveu durante esse período que ele era secretário de Estado. Esse aqui, Bodas de Estanho, programação oficial das atividades do Banco do Estado de Rondônia, o Beron. Esse aqui é histografia do Vale do Alto Rio Madeira. Aqui, 50 anos de território federal do Guaporé. Enfim, tem toda uma segurança pública, a presença das minorias sexuais na sociedade brasileira. Estranho, das minorias sexuais na sociedade brasileira. Essa semana nós estamos tratando desse assunto numa discussão que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. Esse livro de quando é que é, Auxiliadora? Ele é morreu em 2003 e ia ser lançado. Ele ia deixar... 2002, por aí. Quer dizer, esse livro tem mais ou menos 15 anos e esse é um assunto que já o preocupava naquela época. Já tá. Minorias sexuais no Brasil. Tá tudo aquilo que a mídia hoje defende, casamento de homossexuais. Tudo aí. Adoção, igualdade para todo mundo, tá tudo aqui. Como é que o Vitor Hugo... Uma perguntinha, só para a gente encerrar o bloco aqui. Como é que o Vitor Hugo tratava e se relacionava com
como, por exemplo, os terreiros de candomblé daqui, que estavam ali muito próximo da Rádio Caiari. A Rádio Caiari está ali no centro, e aqui do lado de cá, no Santa Bárbara, estavam os terreiros de candomblé. E esse pessoal estava sempre ali na Rádio Caiari. Como é que era isso? Olha, o Vitor Hugo é assim, posso dizer que Vitor Hugo teve duas fases na vida dele. Ele sempre foi uma pessoa com uma visão de 30 anos para frente. 30 anos. Haja visto esse livro aqui. 15, só que ele está falecido. Mas ele já estava escrevendo isso mais de 10 anos para trás. Então, ele sempre teve uma visão holística da coisa. Do mundo, do homem, entendeu? Então, enquanto padre, ele tinha que estar na igreja, tinha que estar olhando, seguir o rito. Mas enquanto pessoa, ele dizia que é a cultura, eles têm que viver isso e não é proibido. Acabou. Fecho esse bloco e a gente volta para o terceiro e último bloco. Eu estou adorando essa conversa e eu quero saber quando é que esse terceiro menino nasce e quando é que surge a Maria Auxiliadora, já dissociada do Vitor Hugo. Você tem uma história com ele, que é essa história que você vai lá e nasce seu segundo filho com ele, mas tem uma determinada hora que renasce ou ressurge a Auxiliadora, aquela mulher guerreira, a mulher guerreira, que é essa mulher que está aqui hoje. Exato. Já eu estou de volta. Chegamos ao terceiro e último bloco do nosso Papo News de hoje. Maria Auxiliadora, a Lia de Vitor Hugo, está aqui comigo. A gente está contando uma história. E a gente está aqui agora justamente no ano de 1972, quando ele volta ao Rio de Janeiro e a convida para morar. O convite foi feito com um disco do Roberto Carlos. Por Amor, são duas músicas. Por Amor. Por Amor e... Eu faço questão de citar essas músicas, sabe por quê? Porque isso tem a ver com Everton Leone, que tem tudo a ver com a Rádio Caiari. Tudo. São duas músicas, sei que uma é Por Amor. Eu estou começando a ficar... Não tá não, isso é assim mesmo, é porque a gente tem muita coisa para contar e tem hora que a memória vai falhar. Mas se lembrar o nome, você pode a qualquer momento dizer, olha, a música era tal assim. Tá. O seu filho está aqui acompanhando também, se ele se lembrar, se ele... Proposta. Eu te proponho, nós nos amar. Aí você tinha que ir mesmo, não teve jeito. Não teve jeito, não houve palavras, não houve carta, não houve telefone, não nada. Foi o disco, eu botei o disco... Eu entendi. Essa música proposta, na verdade, é um grande piropo. Piropo é uma expressão até italiana também, já que nós estamos falando de um italiano aqui. Piropo é uma mensagem que um poeta deixa e que as pessoas podem usar quando sentem a necessidade de fazer alguma coisa. Proposta é um piropo. E é interessante, muito interessante isso aqui. Bom, ele me manda a proposta via disco, Osmar Vilhena lhe entrega e você vai lá para o Rio de Janeiro. E os meninos ficaram como? Levei tudo. Todo mundo? Não. Nessa época você trabalhava já como professora? Já. Eu entrei para trabalhar, eu comecei a trabalhar em 1967. Eu me separei em 65, em 64, em 65 eu conheci Vitor Hugo, em 66 o filho primeiro nasceu, e em 67 eu comecei a trabalhar. Trabalhava em qual escola? Nossa Senhora das Graças. Não tinha rua, a gente andava no caminho de paca, né? Pulando, que nem sabe, porque tinha muita lama. A coisa era complicada naquela época. Levava a sandália na mão, a bagagem aqui, a sandália no outro, chegava lá para lavar os pés para calçar. Como diria Vitor Hugo numa hora dessa, se o mundo fosse um buraco... Se Porto Velho se buraco fosse vida... Porto Velho estaria cheio de vida. E Papaguá diria quá, quá, quá. Bom, você vai para o Rio de Janeiro e lá... Me chamou e eu procurei de todas as formas para sair daqui bem, porque eu tinha um emprego garantido e eu ia sair sem nada, porque bati em todas as portas fechadas. A vida não foi muito fácil para você, não. Não, bati todas as portas fechadas para mim. Eu tinha terminado o pedagógico na época, né? Tava a professora fresquinha, né? E aí
ele entrou em contato com alguns amigos dele lá no Rio de Janeiro, coronel, compadre, etc. E disseram, não, deixa ela vir, ela vem em janeiro, em fevereiro faz concurso para aeronáutica e vai passar. Muito legal. Pronto. Aí eu fui, eu cheguei no Rio de Janeiro dia 13 de janeiro. Tava pegando fogo a Caixa Econômica, eu fiquei apavorada. Que hora para chegar, né? Não é? Então, eu cheguei lá e não encontrei Vitor Hugo. Não sabia que ele não estava lá. Encontrei lá no apartamento uma carta, um envelope com uma chave dentro e dizendo, me aguarde que eu volto. E nós entramos no apartamento, o apartamento não estava montado. Tinha uma cama para dormir, uma geladeira, um fogão e mais nada. E nós esperamos ele durante 40 dias. E todo dia a gente esperava. Você e os meninos? Eu e os meninos. E dinheiro começou a diminuir ou você tinha? Então, esse é um momento muito especial para nós. Nós chegamos, encontramos um apartamento todo enfeitado de cartazes que ele arranjou, não sei de onde. Eu te amo, entendeu? Vamos formar uma família. E embaixo daqueles escombros todos eu encontrei um cheque de dinheiro. Esse dinheiro é para você passar até a hora que eu chegue. E era um cheque... Bom, R$2.000, 2.000 cruzeiros, né? 2.000 cruzeiros, daria para viver aí os 40 dias tranquilo. Tranquilo. Bom, que coisa interessante. Guardado lá na parede. Na parede. Quer dizer, se você não tivesse cuidado, era capaz de tocar fogo naquele negócio, largar o cheque lá e ir embora, né? Então, e todo dia a gente esperava. Todo dia a gente esperava, os meninos perguntavam, que ele chamava ele de papi. Sempre chamaram ele de papi. Papi. E o papi, quando chega, mamãe, e o papi. E uma noite de madrugada, o avião deve ter chegado meia-noite, 1h, né, da Itália. Ele era na Itália. Ele dizia que estava na Bahia, estava não sei aonde. Mas não, ele chegou e foi aquela festa. E a gente fez uma família bonita, uma família de carinho, de amor. O último filho foi feito no Rio de Janeiro ou não? Foi. Produzido no Rio de Janeiro, nascido em Rondônia? Não foi produzido no Rio de Janeiro, não. Ele foi produzido na Argentina. Então, nós estávamos já isso foi em janeiro que eu fui, em fevereiro ele chegou, março, abril, maio, junho, julho. Quando foi no outro ano, no final do ano, ele disse assim para mim, Lia... Vocês continuaram no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Lia, você tem 5 filhos, mas eu só tenho um. E eu gostaria de mais um filho ou uma filha. Perdão, você estava com que idade nessa época? Eu estava com 34 anos. Estava no ponto de fazer menino. Aí, e ele estava com quantos anos nessa época? Ele estava com 54. 54. 54. Eu digo, isso não é problema, é solução. Aí ele disse, nós vamos fazer uma viagem de lua de mel de cana. E ele era sempre... Nós vamos fazer uma viagem de lua de mel de cana. Nós vamos chamar a tua irmã, que morava em Belém, né? Mandou passagem para ela e tudo. Né? Porque ele sempre teve respaldo. Não era uma pessoa que não tinha uma reserva, ele sempre teve uma reserva. Quando ele me assumiu, ele estava com uma reserva. Dom João Batista Costa foi o nosso grande pai. Nosso grande pai. Dom João Batista comprou para nós um apartamento. Entendeu? Não estava no nome dele, mas estava no nome do padrinho dele. Então a gente fomos morar, nós saímos de uma vida de proletário de Porto Velho. A nossa casa era de madeira, não era de palha não, mas não tinha porta, não tinha janela, a água, uma coisa, enfim. Não era, enfim, e fomos morar num apartamento, no 4º andar, num palácio. As crianças ficaram deslumbradas. O menino nasceu onde? Na Argentina ou nasceu aqui? Não, nasceu. Bom, aí nós... Você tá segurando esse menino aí, que eu tô achando que esse menino vai nascer com mais de 9 meses. Não, aí nós viajamos, né? Passamos 25 dias viajando. Nós saímos do Rio de Janeiro no dia 5 ou 6 de dezembro. E passamos o Natal, tudo viajando. Quando eu voltei em janeiro, que a surpresa, tô grávida. E quem é É ele aqui, seu filho? É, meu filho, é o Vitor Hugo Júnior. Vitor Hugo Júnior? Isso. O outro já tinha 10 anos, né? Aí, completou 6 filhos. Os 6 filhos, né? Bom, completaram. Vitor Hugo, produtor de livros. Além disso aqui, o que é que ele tinha mais na cabeça para fazer em Rondônia? Como é que era o relacionamento dele? A gente está vendo aqui que era um relacionamento amistoso com todo mundo. Quer dizer, uma figura que...
apesar de ter aquilo que a gente poderia hoje dizer assim, foi o pecado da vida dele, foi coisa nenhuma, mas ele era uma pessoa benquista e aceita pela sociedade. Porque você terminou ficando com esse legado dele, né? Nós passamos 12 anos no Rio de Janeiro e ficou meio abafada essa situação de padre, não sei o quê. E aí, quando foi em 1980, o coronel Teixeira já estava aqui, né? E o Vitor Hugo, por influência do Euro Torinho, que é muito amigo dele, na época também tinha o pai do Ari Macedo, como é o nome? O Ari, o seu doutor Ari Macedo. Doutor Ari Macedo, mas o pai. Isso. O pai do Arizinho. Convidou ele para cá, vem para cá, Vitor Hugo, nós precisamos de você aqui, você já passou tudo isso, está passando, já deu a volta por cima, e já tinha mesmo, né? E o processo andava, aquele processo lá da ditadura estava em andamento, né? E no final prescreveu. Isso. Ele foi... E vocês vieram para cá? Mas, ele veio, foi trabalhar no governo? Ele veio. Eu fiquei lá. Você ficou no Rio de Janeiro? Com as crianças, né? Ele veio em 81, na época exatamente que o Teixeira fez o Estado de 81. Isso, 82. 82, ele veio em 81, ficou como técnico em ações educacionais da SEDUC, pesquisador, e depois foi convidado para ser o secretário de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer do governo Teixeira. E ultimamente ele foi reitor da universidade durante 8 meses. Né? Reitor da Universidade Federal de Rondônia. Reitor pro templo, embutido lá, e o pessoal gritou, berrou, fez greve, que é uma nova história que eu tenho que te contar, que isso aí é um novo capítulo. Você está voltando hoje, contando de público aqui, num programa que tem uma audiência muito boa aqui em Rondônia, contando essa história. Você não tem medo de retaliação? Você ficou com esse legado de amor que as pessoas tinham pelo Vitor Hugo? Você ficou? Não me sinto de maneira nenhuma constrangida em falar de uma coisa que eu vivi com ele, que nós tivemos um começo, um meio e um fim, né? A nossa história teve começo, meio e fim. Não tenho por que temer, porque a sociedade hoje tem uma nova visão de homem e mulher, né? Antigamente era retaliado o padre, a mulher do padre. Hoje não, hoje eu me sinto aceita pela sociedade, pela igreja, a igreja católica, a apostólica, a romana. Você continua sendo católico? O Vitor Hugo e eu nunca saímos da igreja católica, sempre trilhamos o caminho da igreja e demos a volta por cima. Ele, quando voltou o cidadão Vitor Hugo, eu acho que esqueceram todo o restante, porque não foi a sociedade de Porto Velho que expurgou, não foi. Foi um pequeno grupinho da sociedade dele, que ele vivia de padre, né? Você voltou para cá em que ano? 82. 82. Ele em definitivo. E aí agora já com o Vitor Hugo Júnior. Bom, aí Vitor Hugo Júnior nasceu em 76. 76 nasceu. Temos fotografias dele muito. Nós temos aqui muitas, essas fotografias que você está vendo aí contando essa história. Então, veja só. E Vitor Hugo nasceu, e quando ele estava com 5 anos, nós viemos para Porto Velho. Que ele agora já é rondoniano de novo. Tem de carioca só o registro. Só o registro. O pé está no bar do Rio Madeira, beiradeiro. Tomou água do Rio Madeira, meu filho, não sai mais. Senadora, eu adorei ter conversado com você e adorei que a gente tenha tido essa oportunidade de contar a história de alguém que já não está aqui, mas que deixou o seu nome na história. E deixou o seu nome através de livros, de um estilo de vida. Estou falando de livros aqui, livros densos, de um filme que a gente vai resgatar aqui. Eu não sei se vai dar para a gente mostrar aqui no programa de hoje, mas que a gente vai resgatar. E toda uma história com relação à política, à sociedade, inclusive à sociedade religiosa de Rondônia. Mas tem algo que me deixou aqui extremamente satisfeito, que é ver Vitor Hugo preocupado com as minorias sexuais do Brasil há 15 anos. Quer dizer, não é nada que tenha sido produzido ontem em função do julgamento que está ocorrendo lá no STF. Não. É uma coisa que já está aí há muito tempo.
Obrigado, auxiliadora. Obrigado, Lia. Lia. Foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz, muito honrada de estar falando de uma história que possivelmente será escrita. Já comecei a escrever. Que eu particularmente, sou apaixonado por essa vida que eu produzi com o Vitor Hugo. Você tem uma vida e tanto, viu? Uma vida e tanto. Obrigado. Gente, semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez com o nosso Papo News. Aqui do meu lado, uma outra figura contando uma história dessas que a gente vai ter que juntar para formar esse mosaico que é o estado de Rondônia. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Obrigado. Obrigada.